Quem em pleno 2025 nunca se deparou com uma daquelas propagandas feitas por algum guru da internet, prometendo aquela famosa vaga como Dev Júnior estudando 6 meses, sem antes a pessoa ter nem tido nenhum contato com programação, mas fazendo aquele curso, a pessoa em 6 meses poderia galgar posições, cargos entre 5 a 10 mil reais. Quem nunca viu uma daquelas propagandas? Sobre isso, sobre a forma como essas propagandas maléficas saturaram o nosso mercado de tecnologia, é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Então, aguarde e veja o vídeo completo, onde eu detalho bem sobre essa narrativa e como ela impacta e impactou negativamente o nosso mercado de TI brasileiro. Então, meus amigos, dando continuidade aqui no vídeo, vou trazer uma breve contextualização falando do passado recente sobre o mercado de TI no nosso país, porque é necessário para que a gente entenda, né, o contexto atual. A gente tem que olhar para o passado recente para a gente entender quais foram as mudanças que foram ocorrendo ao longo dos últimos anos. Então, voltando para o ano de 2020, é sábado que a gente, nesses 2 anos, né, entre 2020 e 2022, a gente passou pela pandemia, que foi um momento muito difícil para nós brasileiros, mas também para toda a sociedade mundial, tendo em vista que de um dia para o outro a gente teve que aprender a trabalhar de forma remota, a gente teve que aprender a fazer as coisas a partir de casa, né? A gente teve que manter essa distância, né, entre as outras pessoas, então a gente não pôde mais tanto ir ao comércio em caso de alguma necessidade, mas sim aprender a utilizar a internet para a gente fazer nossas compras, para a gente se comunicar entre pessoas. Então, por conta da pandemia, houve um aumento no consumo da internet, que levou também as empresas a se digitalizarem mais rápido. Então, conforme as pessoas utilizavam mais a internet, né, as empresas até então que não tinham, né, essa forma de comunicação, forma online, questão do e-commerce também, dependendo do contexto da empresa, elas iriam falir. Então as empresas nesse momento tiveram que digitalizar muito rápido, tendo visto a importância da internet naquele momento. E com a digitalização, obviamente, levou ao crescimento também da demanda por programadores. Porque empresas que até então não tinham sistemas online, de um dia para o outro precisavam daquilo da forma mais rápida possível para que elas não fossem à falência. Então vejam, né, como uma coisa foi levando a outra. A pandemia, devido ao distanciamento social que ela gerou na gente como sociedade, levou as pessoas a consumirem mais internet para fazer as suas compras, para atender às suas necessidades. Com isso, com o aumento do uso da internet, as empresas perceberam, né, então, que a forma delas se manterem, sobreviverem naquele momento difícil que a gente vinha passando como sociedade, era se elas se digitalizassem e também buscassem, né, a internet como uma forma de renda, para que elas, já que elas não poderiam mais fazer negócios presenciais, então elas tinham que ir para a internet o mais rápido possível para que não fossem à falência. E com esse crescimento de digitalização de uma forma tão rápida, obviamente levaram ao crescimento pela demanda de programadores. Principalmente, né, nas big techs, que perceberam que precisavam aumentar a eficácia de seus produtos, seus serviços, de uma forma exponencial. Então, nesse momento, vocês podem lembrar, né, que as big techs contratavam a rodo, pagavam altos salários. Não importava se a pessoa tivesse tanta experiência antes, se ela soubesse fazer o básico, ela tinha emprego garantido nessa época. Se não sendo uma big tech, ela tinha alguma startup, mas essa época era um mar de possibilidades para quem queria ser um programador. Essa tempestade perfeita levou, obviamente, né, como as pessoas viram que o mercado de TI estava muito acelerado, nesse momento, obviamente, né, os gurus, os vendedores de curso, apareceram a rodo, que até então eles vendiam produtos sobre vendas, sobre outras temáticas, eles viram
o mundo da tecnologia como uma oportunidade de alavancar suas vendas. E nesse momento que surgem, né, os benditos dos gurus da internet, prometendo para vocês, né, que queriam ser programadores nessa época, mundos e fundos. Prometiam, né, lembro bem de diversas propagandas que prometiam que em 6 meses você conseguiria um emprego de 5 mil, de 10 mil, até mais, né, como programador, mesmo se você não tivesse experiência, né, comprando o curso deles. Era um momento onde muitas pessoas deixaram a sua profissão para tentar se arriscar no mundo da programação. E diante disso, né, muitas pessoas migraram para a nossa área, pessoas que até então não tinham experiência alguma em relação à programação, mas que compraram esses cursos devido a essas promessas feitas por esses gurus e migraram para a TI. Então, inflacionando o nosso mercado. Bom, pessoal, dando continuidade, então, os anos posteriores, 2023 e 2024, momento pós-pandemia, né, onde a gente, como sociedade, a gente começou a se reorganizar, tendo em vista, né, o começo da superação pós-pandemia. Foram os momentos onde as nações elas corrigiram a taxa de juros, porque os países haviam baixado ela de forma artificial, né, para fomentar os empréstimos, para não deixar que as empresas dos países quebrassem. Então, pós-pandemia, a taxa de juros voltou a subir, o empréstimo começou a ficar mais dificultoso para as empresas. Então, foi nesse momento onde as empresas, né, as startups perceberam que o mercado não havia mais tanto a demanda por digitalização como no momento na pandemia. Então foi nesse momento, pós-pandemia, no qual, né, as empresas começaram a perceber que elas estavam saturadas de profissionais contratados no contexto da pandemia. Contratados no momento onde a digitalização era urgente, crescente e constante. Já no pós-pandemia, não. Como o mercado começou a se reestabelecer, momento no qual, né, também foram abertos novamente as lojas e tudo mais, o comércio, então não era mais tão necessário essa corrente, esse crescimento pela digitalização. E então nesse momento houve, né, esse reequilíbrio por parte do mercado, principalmente tecnológico, no qual levou a séries de layoffs. Então vou até marcar com uma setinha aqui para cima, que é um dos fatores principais. Nesse momento, as empresas, principalmente as Big Techs, começaram a lançar layoffs atrás de layoffs, para demitir diversos funcionários contratados na pandemia que naquele momento já não faziam mais sentido para a empresa, tendo em vista que eles não precisavam ter toda essa aceleração que era necessária no momento de pandemia. Então, devido a isso, o mercado ele começou a perceber que muita gente havia sido jogada para dentro do setor de TI nos anos da pandemia, porque de fato era necessário, que as empresas tivessem uma aceleração maior em questão da digitalização, mas no pós-pandemia não. No pós-pandemia, como as coisas voltaram a se estabilizar nos eixos, foi percebido pelas grandes empresas, pelas startups, que muita gente que estava ali já não fazia mais sentido. Então houve um momento de layoffs a rodo. E nesse momento a gente começou a ouvir, né? Será que o mercado está saturado? Será que tem vaga para júnior mesmo? Foi aquele momento onde houve o secamento geral em relação aos desenvolvedores júniores, que começaram a surgir diversas queixas que não era mais fácil, né, em relação à oferta de estágios, né, era mais difícil você conseguir um estágio, era mais difícil você conseguir um emprego, o seu primeiro emprego na área. Então, muito se deve a isso, né, esse momento pós-pandemia, recheado de diversos layoffs e também caracterizado
por algo que eu também vou falar posteriormente, mas que eu já vou deixar aqui no quadro, que é a nossa querida inteligência artificial. Foi nesse momento que começou a difundir, né, os grandes modelos de linguagem, como o ChatGPT, o Bard do Google, que posteriormente virou Gemini, Claude, Copilot, que elevaram a produtividade dos funcionários de maneira geral, principalmente no mercado tecnológico. Mas isso, aguardem aí que vai ficar para a próxima fase, de 2025 em diante. Dando continuidade, galera, como eu tinha dito, né, o momento pós-pandemia foi um momento onde o mercado ele começou a se reorganizar e voltar nos padrões pré-pandemia, onde as empresas perceberam que não eram mais tão necessários, né, tantos funcionários dentro das organizações e houveram os layoffs. E diante de todo esse contexto que já era difícil, né, você conseguir um emprego, mais difícil, né, em comparação ao momento da pandemia, nesse contexto ainda surgiu as inteligências artificiais, os grandes modelos de linguagem, de forma aberta para que todos usassem, ao exemplo do ChatGPT, do Copilot, Gemini, enfim. E com esses modelos de linguagem, eu lembro bem que quando eles surgiram, havia um grande ceticismo, né, em relação a eles, se eles de fato eles iriam ser tudo aquilo que as empresas prometiam, né? Se eles de fato conseguiriam aumentar a nossa produtividade de escrita de código. Eu lembro até que até 2022, 2021 e anteriormente isso, né? A gente, toda vez que a gente encontrava algum bug dentro do código e a gente não sabia resolver, a gente ia no bendito do Stack Overflow. Nossa senhora, quantas vezes eu fui no Stack, eu pegava lá a saída do console lá, jogava no Stack Overflow para ver se eu achava a solução daquele bug. Quantas vezes, né? E eu lembro que no começo as pessoas, né, tinha até um ceticismo, né, em relação a tipo, cara, beleza, hoje em dia a gente tem uma inteligência artificial, né, a gente tem um ChatGPT, versão 3 e alguma coisa, né, versão inicial. Só que, tipo assim, eu lembro que no meu squad ainda as pessoas falavam, mas é um Stack Overflow que Stack Overflow é mais garantido do que a IA. E, cara, hoje em dia eu vejo, né, 2, 3 anos depois daquele momento, hoje em dia eu acho que mais nenhum dev, são poucos os devs, né, que quando tem algum bug, vai primeiro no Stack Overflow, vai primeiro em algum site da internet em vez de jogar logo na IA. Tendo em vista, né, o crescimento da acurácia das respostas da IA hoje em dia. Então, cara, é surreal, né, ver o quanto mudou, né, a forma como a gente trabalhava por conta da inteligência artificial para resolver algum bug, né, que às vezes a gente demoraria horas no passado. Hoje em dia a gente consegue resolver em questões de minutos, né, com base da ajuda de ferramentas e do auxílio de inteligência artificial. Hoje em dia já tem até IAs, né, que são integradas ao próprio VS Code, como por exemplo o Copilot, que em tempo real, né, conforme a gente vai codando, ela já vai dando as sugestões que podem nos ajudar, né, ali na construção do código. Então, cara, hoje em dia a produtividade, depois também da IA, ela aumentou muito. Então, né, no cenário que já era um pouco dificultoso, né, em relação ao pós-pandemia devido aos layoffs tidos no mercado como forma de reequilibrar as coisas, mais o advento da IA, que aumentou a produtividade dos programadores, criou também esse cenário caótico que a gente vive até então, né, no qual a gente tem muita gente tentando entrar na área, muita gente também já dentro da área, trabalhando em empresas e tudo mais, só que a gente não tem mais aquela quantidade de oportunidades que a gente tinha na pandemia. Mas aí, ao final, dado todo esse contexto dos últimos anos, aí você me pergunta, Miguel, será que vale a pena eu ainda entrar no mercado de TI? Aí eu digo para você, depende. Depende do seu perfil.
Se você acha que você é uma pessoa que você vindo para TI, você vai ter um emprego garantido, que você vai ganhar bem, que você não vai ter dor de cabeça, cara, pode ir meter o pé. Seu lugar não é na TI, não. Não é na TI. Agora, se você tem um perfil no qual você acredita que você de fato gosta de TI, se você de fato tem vontade de estudar, de aprender programação, de resolver problema, de ter dor de cabeça, e sabe, né, que você tem que estudar, sempre tem que melhorar para estar de acordo, né, com os padrões do mercado, cara, pode vir para TI que ainda é um mercado muito bom, tem ainda diversos empregos, diversas oportunidades, mas é aquilo, gente, oportunidades para quem realmente se interessa e gosta do assunto, para quem realmente cai de cara, né, em relação aos estudos, para estudar aquelas as coisas fundamentais para TI, como estrutura de dados, programação orientada de objetos. E se você tem essa vontade, se você gosta disso, cara, o mercado de TI ainda está muito bacana, está muito interessante. Obviamente, né, não é tão fácil igual em momentos anteriores, como na pandemia, como eu tinha dito, né? Mas ainda existem diversas possibilidades e, obviamente, também hoje em dia o mercado está num padrão um pouco mais alto, então é necessário também que você tenha algumas soft skills. Importante que você saiba se comunicar bem, que você tenha um espírito de liderança, que você seja uma pessoa proativa, uma pessoa que de fato senta e resolve os problemas. Se você tem essas habilidades, cara, o mercado de TI é para você. Pode vir que ainda é um mar de possibilidades. E, cara, mas essa é a minha opinião, a opinião de vocês. Espero que vocês deixem aqui nos comentários para que a gente tenha essa troca que é bem bacana também. Então, essa foi minha contribuição aqui no assunto. O mercado de TI é um mercado complicado, que ele vem se reorganizando, né, dado a todo esse contexto que a gente teve nos últimos anos, mas é um mercado muito bom para quem realmente gosta de tecnologia, para quem gosta de sentar aqui na cadeira, no computador, que gosta de abrir documentação de linguagem de programação e destroçar. Para quem gosta de aprender frameworks novos, metodologias novas, cara, se você tem esse perfil, pode vir que aqui é sucesso absoluto para você, viu? Mas é aquilo, gente. Cada um tem seus objetivos e, no final, quem decide as escolhas da sua vida é você mesmo. Então, cabe a você tomar essa decisão e saber, né, se o mundo de TI é para você ou não. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Deixem um like e até a próxima, viu? Um beijo.